A palavra que Deus colocou no nosso coração para poder ministrar para você é uma palavra que vai te impulsionar. Amém? Fala para o seu irmão assim, te prepara. Não, gente, em nome de Jesus. Fala assim, te prepara. Porque a palavra, fala para ele aí, porque a palavra que o Senhor vai ministrar ao teu coração vai te mover de uma forma extraordinária para você entender ainda mais o propósito que Deus tem na sua vida. Amém? Gente, abram a Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Abram a Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Quem trouxe Bíblia aí? Joga a Bíblia para cima aí, deixa eu ver. Olha aí, glória a Deus, glória a Deus. Sempre falo para vocês, tragam Bíblia, gente. Em nome de Jesus, tragam Bíblia para a igreja. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1. Diz assim, ó. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. E a prova daquilo que não podemos ver. Vamos ler novamente, Hebreus capítulo 1, 11, capítulo 1. Ora, diga, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. E a prova daquilo que não podemos ver. Amém? Estende suas mãos para cá, me abençoa, libera palavras do céu sobre a minha vida, amém? Declara palavras de Deus sobre a minha vida aí. Fala, Jesus, usa ele aí em cima desse altar. Que ele seja a boca dos céus, amém? Libera palavras de Deus sobre a minha vida, me abençoa. Amém, Jesus. Amém, Deus. Receba, Jesus. Receba a oração do teu povo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, gente. Vamos lá. Hoje, quem estava fazendo concurso hoje? Levanta a mão aí. Quem fez prova hoje? Amém. Que bom que você veio para o culto. Um monte de gente mandou mensagem falando assim, pastor, vou ter prova, não sei se eu vou conseguir chegar. E hoje não está tendo transmissão. O povo está desesperado no grupo da igreja. Que a gente teve um pequeno problema técnico ali e a live está muda, né? Mas a gente está gravando o áudio. E aí depois nós vamos sincar com a transmissão e subir a palavra para todo mundo receber. Amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre essa pequena palavra chamada fé. Diga fé. Eu quero falar com vocês um pouco sobre isso. E é até interessante porque a palavra que eu tenho para nós hoje, e foi muito incrível aquilo que o Espírito Santo começou a gerar dentro do meu coração, porque talvez é um pouco até diferente daquilo que eu tenho ministrado aqui quase que toda semana. Mas se tem algo que eu e você, nós precisamos aprender, e a gente tem que se mover, é ter uma vida toda movida pela fé. Talvez você está olhando assim, falando assim, pastor, mas eu preciso um pouco mais de fé. Eu tenho certeza que se você abrir o teu coração, Deus vai derramar algo especial sobre você hoje em nome de Jesus. Amém? Eu estava vendo um vídeo essa semana e algo me chamou muito a atenção. Porque era um vídeo de uma missionária que estava contando um testemunho dela. E ela falou nesse vídeo que ela foi pregar numa igreja em um estado. E aí ela conta que uma mulher foi receber ela no aeroporto. E ela falou que ela ficou tão constrangida com todo o cuidado que aquela mulher teve com ela, com a honra que aquela mulher recebeu ela no aeroporto. Sabe, recebeu ela com plaquinha, seja bem-vinda missionária. No carro ela recebeu ela com chocolates. E ela fala nesse testemunho que ficou muito constrangida com essa mulher. E durante o percurso do aeroporto até a igreja, essa mulher falava assim, missionária, você precisa conhecer meu marido.
Missionária, você tem que conhecer meu marido, porque meu marido é assim, assim, assado. Meu marido é um grande homem de Deus. E aí ela falou que ficou nessa expectativa, né, de conhecer o marido dessa missionária. E aí ela foi buscar a missionária no hotel para poder levar para a igreja, para ela poder pregar. E aí no percurso do hotel até a igreja, ela continuou falando assim: missionária, você precisa conhecer meu marido. Meu marido é um grande homem de Deus. E aí ela falou que beleza, só que só estava sozinha no carro, né? Ela falou: poxa, o marido dela deve estar na igreja, eu vou conhecer ele na igreja, né? E aí ela levou a missionária até a cadeira onde ela ia ficar e pegou a Bíblia e colocou numa cadeira do lado. E falou: missionária, essa Bíblia aqui é do meu marido. E aí a missionária subiu no púlpito, começou a pregar, e nada do marido dela aparecer. E aí quando a missionária desceu, a missionária perguntou assim: ué, mas cadê seu marido? A Bíblia dele está aqui, mas cadê seu marido? Aí ela falou assim: não, missionária, ele teve um contratempo, ele não pôde vir hoje para a igreja. Mas eu preparei um jantar lá em casa, e a senhora vai conhecer meu marido. Meu marido é um homem de Deus. E aí terminou o culto, eles foram para a casa dessa mulher. E aí quando chegou lá na casa dessa mulher, cadê o marido? Não estava em casa. E aí passou uns 10, 15 minutos, o marido dessa mulher chega, trêbado, morto de bêbado. E aí a missionária ficou olhando aquela situação, né? E aí ela, depois que o marido entrou para poder tomar um banho, a missionária perguntou para ela assim, falou assim: ué, mas aconteceu alguma coisa essa semana? Ele desviou, o que aconteceu? Aí a mulher falou para a missionária assim: não, missionária, meu marido não é crente ainda não. Aí ela falou assim: ué, mas você falou que ele era um homem de Deus. Você colocou a Bíblia dele do seu lado. Ela: é, missionária, eu faço isso todo culto. Se a senhora abriu a porta do meu guarda-roupa ali, já tem o terno dele que eu comprei, porque eu sei que ele vai ser pastor. E aí essa missionária falou que olhou essa história e falou assim: cara, uau, que impressionante. E quando eu vi esse vídeo, cara, na hora o Espírito Santo colocou uma palavra dentro de mim. E o tema dessa palavra é: a fé vem antes. Diga: a fé vem antes. É por isso que eu estou falando que se você abrir o teu coração, você vai sair daqui impulsionado para poder viver algo que até então você ainda não viveu. Sabe por quê? Porque a fé vem antes. Você vai ver que toda a história bíblica, desde Gênesis até Apocalipse, você vai ver o nosso Deus desafiando pessoas para exercer a fé. Você vai ver lá aqui nesse livro de Hebreus capítulo 11, depois a partir do versículo 4 e 5 em diante, você vai ver a galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres como eu e você, que foram movidas por algo. É por isso que muitas vezes, cara, a gente vive uma vida medíocre. Sabe por quê? Porque a gente ainda não começou a exercer fé. Mas a partir de hoje, cara, Deus vai derramar uma unção sobre a tua vida em nome de Jesus. E até aquilo que você ainda acha que não vai acontecer, Deus vai colocar uma fé dentro de você para te impulsionar a viver o extraordinário de Deus. Você recebe isso em nome de Jesus? Primeira coisa que eu quero falar para você, cara, é que a fé, ela não é emocional. Diga: a fé não é emocional, mas a fé, ela é racional. Vocês estão aqui? Amém? A fé, ela é racional. A fé, ela não tem nada de emoção. E aí muitas vezes a gente deturpa o que é a fé bíblica. A gente acabou de ler que a fé é a certeza de que haveremos de receber. Ou seja, existe uma certeza. A fé é certeza. Amém? E aí as pessoas, muitas vezes, elas se enganam, sabe por quê? Porque quer colocar na conta da fé algo que ela não tem. Tem pessoas que falam assim: pastor, eu comprei um carro e a prestação do meu carro é R$1.500. Eu comprei pela fé. E eu falei: mas quanto você ganha? Ele: 2.000. Aí eu falei: não, isso não é fé, isso é irresponsabilidade. Vocês estão aqui? Amém? É porque muitas vezes a gente coloca na conta da fé algo que não é. Vocês estão entendendo?
A fé, ela é totalmente racional. É por isso que quando Jesus ele está pregando sobre perdão, lembra? Jesus reúne os discípulos, ele está falando sobre perdão. Aí ele fala assim, ó, se uma pessoa falhar com você, você precisa perdoar. E aí um discípulo fala, mas Jesus, como é que é isso? Aí ele fala assim, se uma pessoa fizer algo de errado com você, você precisa perdoar ela 70 vezes. 70 vezes 7. Durante toda a tua vida, 70 vezes 7 o quê? No dia. E aí, se o discípulo é emocional, ele fala assim, mas como isso é possível? Isso não é possível. É por isso que o discípulo vira para Jesus e fala assim, Jesus, então faz o seguinte, de uma forma racional, aumenta a nossa fé. Jesus quer aumentar a tua fé, queridos. Amém? Talvez a tua fé está baixinha. Talvez você está até pensando em desistir. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para poder aumentar a tua fé. Jesus é aquele que aumenta a fé. Nós servimos um Deus que a Bíblia diz que até o desejo de adorar vem dele. Cara, que coisa doida. Que coisa extraordinária. Até a fé Deus pode aumentar dentro de você se você começar a crer a partir de hoje. Amém? Uma das características para mim, o que mais traz uma noção, um significado do que é fé, é a palavra confiar. Diga, confiar. Porque fé é confiar. Amém? Se eu não confio, eu não consigo ter fé. É quase que sinônimos. Fé e confiar. Pastor, como assim? Sabe por quê? Porque muitas vezes, cara, a gente até acredita em Deus, mas a gente não confia. Se eu perguntar aqui para todos vocês que estão aqui, você acredita em Deus? A maioria vai falar, claro, pastor, que eu acredito em Deus. Mas se eu te devolver uma outra pergunta, você confia? Aí você pode até falar, responder, porque eu estou te perguntando. Não, pastor, eu confio. Confia de verdade? Eu lembrei de uma historinha. Diz que o cara estava... Já viram aquelas cordas bamba que a pessoa anda equilibrando? E aí tinha um carinha que fazia isso, né? E aí ele decidiu colocar uma corda de um prédio no outro e andar sobre essa corda. E aí o repórter virou para ele e falou assim, cara, mas isso é muito perigoso. Ele, não, mas eu sou treinado para isso. Eu vou andar e você vai ver, eu vou chegar do outro lado. E aí ele falou que pegou, começou a andar, e o repórter estava do outro lado, no outro prédio, esperando ele. E aí ele atravessou, e aí o repórter perguntou para ele assim, cara, que coisa impressionante, seu talento. Aí o rapaz da corda bamba virou para o repórter e falou assim, você acredita que eu possa pegar esse carrinho de mão aqui e atravessar com esse carrinho de mão? Aí ele, claro que eu acredito. Eu vi você atravessando essa corda, você nem titubeou. Eu acredito que você pode pegar esse carrinho de mão e atravessar. Aí ele, que legal, então beleza. Aí o cara pegou o carrinho de mão e foi na corda, atravessando de um prédio para o outro. E aí o repórter saiu correndo, foi para o outro prédio para esperar ele do outro lado. Aí quando ele chegou lá do outro lado, o repórter falou assim, cara, você acredita que eu possa fazer isso de novo? Aí ele, claro, com o talento que você tem, você nem deu uma tremidinha. Eu acredito sim. Aí ele, então faz o seguinte, senta aqui nesse carrinho. Aí o repórter falou assim, não, peraí. Aí o cara falou, mas você não falou que acredita? Aí ele, não, eu acredito. Ele, então senta que eu vou atravessar com você no carrinho. Aí o repórter falou assim, não, mas aí não. Vocês entenderam o que eu quero falar com vocês? Muitas vezes Jesus está com um carrinho e falando para a gente sentar. Mas a gente acredita nele, mas a gente não confia.
E hoje Deus te trouxe aqui, cara, para poder aumentar a tua fé. Você vai sair daqui confiando em Deus. Muitas vezes você está passando por situações na sua vida que Deus está querendo aumentar a tua fé. E sabe por que você ainda não passou por essa provação? Porque você ainda não sentou no carrinho. Hoje Deus está te chamando para sentar no carrinho. Ah, pastor, mas eu confio em Deus. Então senta no carrinho. Deus quer aumentar a nossa fé, cara. Diga, fé é confiar. Então existe uma grande diferença entre você acreditar e você confiar em Deus. Hoje a gente vive numa geração, principalmente no Brasil, que estatística diz que nós somos em torno de 70% da população brasileira cristãos. E aí eu falo, cara, se nós somos 70%, por que a gente ainda não transformou esse país em um país melhor? Se nós somos 70% da população, por que a gente ainda não revolucionou Brasília? Sabe por quê? Porque a gente apenas acredita em Deus. A gente não confia. É quando Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, você acredita em mim? Aí Abraão, eu estou parafraseando, tá, gente? E Abraão, claro que eu acredito, Senhor. O Senhor falou para mim que eu seria pai com 90 anos. Entre a sua palavra e Isaac está no meu colo foram 9 anos. Claro que eu acredito em ti. Aí se passaram alguns anos. Aí aquele filho da promessa, o filho que Deus tinha falado para ele que iria dar para ele, ele vira e fala assim: agora Abraão, sacrifica o teu filho. Você não falou que acreditava em mim? Só que Abraão não só acreditava, Abraão confiava. É diferente. É por isso que Abraão sobe para o monte com a lenha. É por isso que Abraão monta o altar. É por isso que Abraão coloca Isaac lá. Ele ouve do filho dele falando assim: papai, aqui está a lenha, está o fogo, mas cadê o cordeiro? Mas Abraão só não acreditava em Deus, ele confiava em Deus. Ele sabia que mesmo ele matando Isaac, Deus era capaz de ressuscitar Isaac se fosse o propósito. É por isso que Abraão, ele é conhecido como pai da... Pai do quê? Pai do quê? Diga fé. Deus quer aumentar a nossa fé, querido. É por isso que Jesus, todas as vezes que ele ia curar alguém, ele fazia uma pergunta: o que queres que eu te faça? Sabe o que Jesus estava falando para todas as pessoas? Eu quero ver se você tem fé para isso. É por isso que quando aqueles 4 amigos pegam um outro amigo aleijado e abre o teto da casa de Pedro e desce aquele aleijado até Jesus, Jesus olha para a fé de quem? Dos amigos. Sabe o que eu aprendo com isso? É que Deus, ele vai querer usar você para levar cura para uma geração que precisa da sua voz, precisa do seu abraço, precisa da porção que Deus entregou para você. E aí quando Deus olhar a sua fé, Ele vai manifestar o extraordinário por meio da tua vida. É Jesus quando está caminhando, aí de repente vem um servo de um centurião, e ele fala assim: Jesus,
o meu patrão me mandou vir até você, porque tem um servo dele que está enfermo. Só que aí depois, Jesus tem um encontro com esse centurião. E aí o centurião fala para Jesus assim: Jesus, não precisa ir até ele não. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Ah, querida, em nome de Jesus, eu não sei o que você está passando, mas basta uma palavra de Deus sobre a tua vida e tudo é transformado. Uma palavra. Tanto que Jesus vira para esse centurião, para as pessoas, e fala assim: eu nunca vi uma fé como a desse homem. Uau, cara! Deus quer aumentar a nossa fé. Deus quer fazer com que a gente entenda que existe algo dentro de nós sendo gerado. Só que a fé é loucura. Da mesma forma que a Bíblia diz que a fé é a certeza que haveremos de receber o que esperamos, a Bíblia também fala que ela é a prova daquilo que não podemos ver. Você está aqui? É eu chegar e falar assim: Luan, isso aqui é um buquê de flores, sinta aí o aroma das flores. E aí o Luan pegar a minha garrafa de água, sabendo que é uma garrafa de água, e pela fé ele sentiu o aroma das rosas. Você está entendendo? É isso que Deus provoca em nós muitas vezes. Deus muitas vezes coloca algo dentro do nosso coração que a gente não sabe como vai acontecer. Mas se você tiver fé para poder acreditar, a garrafa de água pode virar um buquê de flores. Amém? Eu não sei o que você está pedindo a Deus, cara. Eu não sei o que Deus está gerando no teu coração, mas eu vim aqui hoje para poder falar para você: continue crendo, continue acreditando, continue falando: Deus, eu creio, mas eu não apenas creio, Senhor, eu confio em Ti. Nós não podemos apenas crer em Deus, nós precisamos confiar. Quem um dia aqui entregou a sua vida para Jesus, levanta a mão. Um dia nós entregamos a nossa vida para Ele. Só que a gente não entrega 100%. A gente não entrega todas as áreas da nossa vida para Ele. A gente entrega algumas coisas. E outras coisas a gente continua com o controle na mão. Ah, querido, em nome de Jesus, Deus quer que a gente jogue fora o controle e a gente deixe na mão dEle a nossa vida, a nossa história. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Você pode até começar algumas coisas, até darem certo na tua vida, mas deixa eu te falar, melhor é quando você abre o teu coração para confiar 100% a tua vida e a tua história nas mãos daquele que te criou, daquele que te conhece 100%. Seu esposo, sua esposa não te conhece 100%, mas o teu pai te conhece. Quem é filho de Deus aqui, levanta a mão. Dá glória a Deus aí, em nome de Jesus. Cara, todos os heróis da fé foram movidos pela fé. Tanto que a Bíblia fala: pela fé Noé, pela fé Caim, pela fé Abraão. É pela fé. Quantos querem ter resultados extraordinários aqui, em nome de Jesus? Amém. Comece a exercer a sua fé. Comece a colocar na mão daquele que tem todo o poder. A Bíblia diz, dá para colocar aí para mim, 2 Coríntios 4:13. Olha só o que a Bíblia diz. 2 Coríntios 4:13. Assim está escrito: cri, por isso
Crie, por isso. Algumas versões diz falei. Crie, por isso falei. Tá? E aí, pensando sobre esse versículo, eu falei assim, cara, como muitas vezes a gente se auto-sabota, sim ou não? Porque a gente declara coisas que a gente não precisava declarar. A Bíblia fala, crie, por isso falei. Sabia que Deus ele quer derramar algo sobre a tua vida? Um poder de criação, um poder de criatividade tão extraordinária, que a partir do momento que você começar a exercer a sua fé, quando você começar a declarar algo baseado naquilo que Deus falou, você vai começar a ver as coisas se materializando, se realizando na sua vida. Crie, por isso falei. O que você tem declarado? Tem pessoas que só falam desgraça. Tem pessoas que só declaram morte. A Bíblia diz o poder da vida e da morte está onde? Na língua. A Bíblia está falando que é o poder da vida e da morte. Tem muitas pessoas mortas, sabe por quê? Por conta da língua. Fala muita besteira. Quando abre a boca só vem coisa negativa. Misericórdia. A gente está aprendendo hoje aqui que a fé é a certeza das coisas que não se vê. Então tem coisas que a gente tem que ser maluco mesmo, começar a declarar e falar, Deus, eu creio que vai acontecer. Entendeu? É aquela mulher da história do início. Por isso que o tema da mensagem é a fé vem antes. A mulher começa a declarar, começa a levar a Bíblia do marido para a igreja. Maluquice. É ou não é? Doideira. Mas ela cria. Ela tinha fé que o marido dela um dia estaria do lado dela na cadeira. Começa a fazer isso. Tem pessoas que precisam começar a fazer essas coisas doidas. Entendeu? Trazer o blazer do marido, colocar na cadeira, falar, ninguém senta aqui não, que aqui é o lugar do meu marido. Ele ainda não está aqui não, mas vai um dia chegar aqui. Amém? Ah, eu sonho em casar, começa a declarar, começa a se ver já. Entendeu? Começa já a se ver de noiva, já começa a ver a festa, já começa a ver tudo, porque a fé vem antes. Ah, pastor, eu sonho com isso daqui. Começa a declarar, começa, sabe, a profetizar. Está entendendo? Em nome de Jesus. É isso. Eu lembro que quando Deus colocou a real amor no meu coração, eu falei assim, cara, como é que vai ser isso? Mas pela fé, a gente alugou esse lugar aqui. A única pessoa que estava com a gente era a Daniana. Só tinha uma pessoa. Como é que aluga um lugar desse tamanho com uma pessoa? Pela fé. Amém? Pela fé, sabe por quê? Porque Deus tinha nos dado uma palavra. E quando Ele dá uma palavra, Ele garante, em nome de Jesus. Amém? É por isso que tem pessoas que fazem coisas doidas, mas não faz na irresponsabilidade. Ela precisa fazer diante da palavra de Deus. Então se Deus deu a palavra, faz que vai dar certo. Eu tinha uma palavra de Deus. Eu vou entregar para você uma igreja. Eu tinha uma palavra. Alugamos isso aqui. Eu estava desempregado, na maior crise financeira da minha vida. Quase 10 meses desempregado. Mas eu tinha uma palavra. Alugamos. Deus fez algo sobrenatural, que você já conhece a história. E hoje Deus está mexendo dentro de você, para você sair daqui sapilhado, para você sair daqui acreditando ainda mais, para você começar a sair daqui falando assim, agora eu entendi, agora eu vou sentar nesse carrinho e ninguém vai me tirar desse carrinho mais. Porque eu não só acredito não, agora eu confio em Deus. Meu Deus do céu. Eu sinto uma atmosfera sobrenatural neste lugar, cara.
Deus está sacudindo pessoas, Deus está movendo corações, em nome de Jesus. Então que nessa noite, cara, a gente possa sair daqui, não só mais com uma palavra. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja, a gente recebe uma palavra, mas muito de nós, quando a gente sai por aquela porta, algumas coisas já se perderam. Mas hoje você vai sair daqui com uma decisão. E eu falei, a fé é racional, a fé não tem nada de emoção. Hoje você vai sair daqui com uma decisão, falando assim: Deus, a partir de hoje eu não só acredito em você, a partir de hoje eu confio em você. Amém? Você tem coragem? Você tem coragem de fazer essa oração? Você tem coragem de tirar o controle da tua mão e entregar o controle na mão daquele que sabe tudo sobre você? Você tem coragem de, a partir de hoje, falar assim: Deus, perdi o controle. Eu confio em você. E perder o controle e confiar em Deus não é ficar em casa achando que tudo vai cair do céu. Não é isso. Amém? Confiar em Deus é continuar uma jornada que Deus estabeleceu. É continuar uma família que Deus te entregou. E muitas vezes você está olhando e falando assim: cara, está tudo bagunçado, está tudo desajeitado. Mas eu confio. E eu vou continuar crendo que Deus vai mudar essa situação. Sabe, é uma mãe que vem todos os domingos aqui com a foto do filho, falando assim: um dia meu filho vai estar aqui servindo ao Senhor. Isso é exercer a fé, cara. Eu não sei o que Deus vai começar a colocar dentro de você a partir dessa noite. Quais são os projetos que Deus vai começar a gerar dentro do teu coração. Eu não sei porquê, mas o Espírito Santo mandou falar isso aqui para alguém. Para você escrever. Escreva. Escreva. Coloque num papel. Se você for totalmente tecnológico, abre um bloco de notas no seu celular. Escreva. E aí durante a semana, Deus, aqui ó. Está aqui, Senhor. Eu ainda não estou vendo com meus olhos não, mas dentro de mim já existe. Amém. Dentro de mim já existe. Eu sei a igreja que já está dentro de mim aqui, cara. Eu sei já o que eu estou orando para Deus, falando: Deus, eu creio nisso daqui, Jesus. Eu já vejo os 4 cenários da igreja girando. Eu já vejo, já é uma realidade dentro de mim. Entendeu? Tem algumas pessoas olhando assim: o que ele está falando? Sabe, nós vamos ter uma igreja com um altar giratório, com 4 cenários assim, ó. Vai começar o culto, a pessoa que está aqui na frente, sabe, olha, sejam bem-vindos, não sei o quê. Aí o time de louvor já está no outro cenário, do outro lado lá já posicionado. Aí o altar gira. Bora adorar a Deus, galera! E pá, tá. Aí beleza, aí eu já tô no outro. Aí gira. Boa noite, galera, vamos para a palavra. Aí vai ter o outro que vai ser o nosso cenário das intervenções artísticas. Amém? Já está dentro de mim. Eu já posso ver isso. Quem estiver comigo verá. Você está aqui em nome de Jesus? Eu creio, cara, eu creio nisso, sabe? Uma igreja para alcançar a geração. E quando eu falo a geração, não é só a geração nova não, é todas as gerações. E é massa a gente olhar para Real Amor e a gente ver crianças, adolescentes, jovens, adultos, senhores. Cara, eu amo as minhas senhorinhas de cabelos brancos, que me mandam mensagem falando assim: pastor, eu fiz uma feijoada, vem aqui pegar para você. Pastor, estou orando, sabe? E glória a Deus, cara, Deus está fazendo muitas coisas no nosso meio. Mas eu estou só contando isso só para poder estimular você, sabe? Para você sair dessa apatia espiritual. A Bíblia fala: desperta,
Desperta, ó tu que dormes. Sabe, gente, em nome de Jesus nós temos que despertar. Nós temos que começar a exercer a nossa fé e começar a viver o extraordinário de Deus, em nome de Jesus. Tem pessoas que esperam demais. Para, já chegou, começa agora a exercer, começa a colocar em prática aquilo que o próprio Deus gerou dentro do teu coração. Tem pessoas que Deus trouxe aqui, sabe por quê? Para poder renovar a tua fé. Você estava ao ponto de desistir, cara. Você estava ao ponto de desacreditar do Deus que um dia transformou a tua vida. E Deus te trouxe aqui, sabe por quê? Porque a partir de hoje, aquilo que estava te limitando, aquilo que estava te bloqueando, a partir de hoje, Deus vai colocar uma chama nova dentro de você. Espírito Santo de Deus. Jesus, aumenta a nossa fé, Jesus. Aumenta a nossa fé, Jesus. É por isso que Jesus, ele está caminhando, e a Bíblia diz, e vendo a fé, ele para. Querido, em nome de Jesus, a minha oração é para que Jesus pare. Pare e olhe para mim, sabe? Que a minha fé está tão grande dentro de mim, que Jesus, quando estiver andando, ele vai parar e falar assim, eita, olha lá o Bruno. Olha a fé que está dentro do coração dele. Querido, em nome de Jesus, eu não sei se você está acreditando no que eu estou falando aqui, mas é a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele continua sendo o mesmo. Amém? Ele não mudou. Aquele mesmo Deus que um dia colocou uma fé dentro de um cara e falou para ele assim, ó, você acredita e você tem fé que quando você tocar as águas o mar vai se abrir? Loucura! Mas pela fé, Moisés, e o mar, ó, meu Deus do céu. É o profeta que está diante de mais de 400 profetas de Baal. E aí Deus fala ao coração desse profeta e fala assim, você acredita que eu posso me manifestar aqui? E o profeta começar a declarar e falar assim, eu acredito, Senhor, então manifesta com fogo. E Deus manifestar com fogo. E ele conseguir vencer os mais de 400 profetas de Baal. Meu Deus do céu. É Eliseu que está diante de uma situação. A Bíblia fala que havia anos que não chovia. Terra seca. Problema. Comida acabando. Animais morrendo. E aí a Bíblia fala que o Eliseu chama um servo dele e fala assim, vem cá, vai lá fora, vê se tem alguma nuvem. Aí o servo vai lá e volta e fala assim, Eliseu, tem nuvem nenhuma, tem nada. Só que existe uma fé dentro do coração de Eliseu. Eliseu fala assim, vai lá de novo. É Elias? Não é. É Elias? Então tá bom, é Elias. Obrigado, gente, é Elias. E aí, ele vai lá com o servo dele. Vai lá, de novo. Aí o servo dele volta e fala assim, Elias, deu ruim. Tem nuvem nenhuma. E aí, ele vai mais quantas vezes? 6 vezes. Na 7ª vez, ele volta. Ele volta falando assim, Elias, deixa eu te falar. Não tem uma nuvem muito grande não, mas tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E era só isso que precisava, cara. E a Bíblia diz que vem chuva sobre a terra. Querido, em nome de Jesus, Deus quer aumentar a nossa fé. Sabe, Deus quer que você vá 1, vá 2, vai 3, vai 4, 5, 6, 7 vezes se for preciso. Mas não deixe de acreditar. Eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura. Vai 1, vai 2, vai 3. A 7ª vez na sua vida vai chegar. Você está aqui em nome de Jesus. A 7ª vez vai chegar, cara.
Meu